vamos dar início a esta noite, uma das noites culturais aqui do Museu Pio XII, e que resolvemos centrar nesta data e no embalo de uma exposição muito bonita que temos aqui no primeiro piso, a figura do Dr. Miguel Louro, que espalhando 30 anos de profissão como médico, como artista, com uma laica na mão e 60 de idade, foi povoando aí os espaços com aquilo que a laica foi editando. E aqui no Museu Pio XII coincidiu termos as fotografias que fez no Brasil, percorrendo territórios que foram um dia fruto da solicitude pastoral de um grande arcebispo de Braga chamado Dom Frei Caetano Brandão. Eu sei que vocês, bracarenses, conhecem mais este arcebispo pelo que bracarense ele tem. Em 1790, será o Dr. Zé Carlos Peixoto, depois a tomar conta dessa parte, esse arcebispo veio cair aqui a Braga, numa época que depois será descrita, com uma obra que todos nós conhecemos, porque no mínimo há o nome de uma instituição que não conseguimos desvincular de imediato dessa grande figura de Dom Frei Caetano Brandão, que é o Colégio dos Óstolos de São Caetano. Lá iremos daqui a bocadinho. A primeira palavra é para nos dar as boas-vindas. O pretexto é este, são 40 anos da atividade fotográfica do Dr. Miguel Louro, e aqui temos então essa parte referente ao percurso do Brasil. Como é que vos proponho esta noite? Teremos uma primeira meia hora, e já estou a ser generoso se calhar, para ouvirmos falar um bocadinho desta grande figura de Braga. Eu vou pegar na parte do Brasil e depois o Sr. Dr. Zé Carlos Peixoto vai pegar na parte de Braga. Esta ideia nasceu aqui há uns 8 dias atrás, quando nos cruzamos no Museu Dom Diogo de Sousa, quando também está exposta uma pequena parte da obra do Dr. Miguel Louro, e então eu desafiei daqui a 8 dias porque é que a gente, já que no Museu Pio XII está a parte do Brasil, porque é que não vamos falar antes? Então, a primeira parte deste encontro, proponho-vos seja esta a metodologia, se não estiverem de acordo, manifestem-se por favor, e entre outros processos atirando-me com as cadeiras à cabeça. A primeira parte seria então ouvirmos falar um bocadinho desta excelsa figura de Braga, porque é de Braga também, esteve aqui entre 1790 e 1805, mas vindo já do leito do Pará. E portanto iríamos ouvir falar um bocadinho, e eu iria falar da parte do Brasil, como disse o Dr. José Carlos Peixoto, sobre a parte aqui de Braga, uns minutos sobre o Brasil, uns minutos sobre Braga. Concluíamos a primeira parte. A segunda parte, que é mais apetecível, porque é isso que nos junta aqui, seria mexermos um pouquinho, para fazermos a digestão e irmos ver a exposição que está aqui no primeiro piso. Vou convidar o artista e a promotora da exposição, que é a doutora Adriana, a explicar um pouquinho o que é que está ali. Para além das fotografias, estão ali coisas muito interessantes. Depois, isto é como nas novelas, são sempre... Depois, quando estivermos já alimentados no espírito, e porque o espírito nunca existe sozinho, eu tive um professor de filosofia que foi o Sr. Dr. Costa Lopes, não sei se algum de vocês conheceu, e falando do idealismo ele dizia: nunca vi um casaco pendurado na ideia de cabide. O casaco pendurado tem que haver o cabide mesmo, não é? Portanto, nós não somos só espírito, também somos cabide. E portanto a terceira parte é um chazito. Depois iremos ter aqui ali na sala de serviço. Então, como me cabe na anfitrião, para além das palavras de boa-vinda, falar um bocadinho do Brasil, qual foi a grande atividade? Antes de mais, vamos situar-nos no tempo. Dom Frei Caetano Brandão nasceu em 1740. Estamos, portanto, em pleno século XVIII, quase a chegar a meados do século XVIII. Nasceu de uma família muito numerosa. Na altura não havia traça nas 4 rodas, e, portanto, os filhos nasciam até terem que ser metidos no palheiro. Eram 10 irmãos no total desta família. O Dom Frei Caetano Brandão era o 9º dos 10 irmãos. A mãe ficou viúva muito cedo. Quando a mãe ficou viúva, tinha ele apenas 7 meses de idade. Aliás, o primeiro nome que ele tem não tinha nada a ver com o Brandão. O Brandão veio porque a mãe, depois de se ver viúva, com 10 filhos na mão, e naquele tempo, sabem que as senhoras naquele tempo não eram trabalhar fora de casa, percebeu que tinha que casar outra vez.
E então, o pai do Dom Frei Caetano Brandão chamava-se, era um sargento-mor de ordenança, chamava-se Tomé Pacheco da Cunha. Como vê, não tem nada a ver com Brandão. O nome Brandão vem porque a mãe casa, tendo ficado viúva com tanta filharada ali à volta, a mãe casa com um capitão chamado João Brandão Godinho, e é daqui, deste Brandão, que vem o nome para o Dom Frei Caetano Brandão. É do padrasto, vem o nome Brandão e não do pai. A mãe sonhou, porque era uma família assim até, enfim, abastada, de lavoura, mas abastada. A mãe sonhou que o filho ia estudar para Coimbra e, de facto, foi por aí que o Caetano Brandão começou os estudos. Mas depois estava ali por Coimbra, e matriculado em cânones, e entendeu que o espírito chamava para outras coisas, e resolveu fazer-se franciscano. E ele é um franciscano de género, e está a dar muitas chatices, depois aqui o Dom Frei José Carlos Peixoto, porque quando ele chega aqui a Braga, ele, franciscaninho, vem substituir o Dom José e o Dom Gaspar de Bragança. Nós aqui em Braga tínhamos uns galões desgraçados, tínhamos orcas, tínhamos aí padiolas e tal. Chega aqui um franciscano, pé descalço, só não trazia as calças rasgadas nas quadras, mas isto foi um confronto terrível, um período terrível. Enfim, deixo para que depois seja contado. Entra para a Ordem Terceira Regular da Penitência, portanto para os franciscanos, e através do Colégio de São Pedro. Depois vai estudar Filosofia e Teologia, quem vai para o Padre tem que passar por isto. Viria a ser ordenado em 1764. As datas são só para a gente minimamente se situar no tempo. Andou um bocadinho ali por Viana do Alentejo, discute-se o tempo, tinham sido uns 4 anitos, por aquilo que a gente consegue perceber. Depois veio para Lisboa e depois acabou por ir parar a Évora. E é ali que ele está, em Évora, quando a Rainha Dona Maria não se escandaliza, são vicissitudes do tempo, em que a coroa, num velho fenómeno do césar-papismo, intervém muitas vezes em questões do fundo religioso, é a Dona Maria quem o escolhe para Bispo do Pará, no Brasil. 1782 é o ato da nomeação de Dom Frei Caetano Brandão para Bispo no Pará. Qual é a grande atividade que este Bispo no Pará desenvolve? A primeira atividade tem a ver com pessoas. Ele percebeu, e ele era religioso, tinha uma sensibilidade apurada para isso, que muita malta que vivia nos conventos não vivia segundo o espírito que o convento deve ditar. E então, um primeiro discurso que ele escreve tem a ver exatamente com os religiosos. Ele desenvolve a excelência da vida religiosa em termos teóricos, e faz todo o historial falando dessa excelência, e depois diz: estes religiosos não são herdeiros desta bela tradição que receberam e, portanto, temos que os formatar. Começa por obrigá-los a participarem nas conferências eclesiásticas que ele organizava semanalmente, mas para além desta parte de obrigação de formação, ele tem uma série de medidas, que eu nem vos vou contar, de punição para com os religiosos que não cumpriam com os seus deveres. Esta foi a primeira grande linha de preocupação do Dom Frei Caetano Brandão. Uma segunda grande linha de preocupação dele no Brasil foi com o clero, dito clero secular. Como sabem, há a diferença entre os religiosos, que estão lá dentro das paredes dos conventos e dos mosteiros, conforme os casos de vida mais contemplativa, de vida mais cenobítica. Mas, para além dos clérigos religiosos, existem os clérigos seculares, os que vivem ainda séculos diocesanos, assim chamados. Bom, com estes preocupou-se ele imenso. Aliás, o primeiro escrito que ele tem para o Brasil é logo para falar dos padres. E ele tem aqui umas coisitas a propósito dos padres que deixam um bocado em apuros o meu sindicato, não poupava nas palavras. A primeira coisa que ele começa por dizer é que muito mais do que a quantidade importa a qualidade. Essa é logo a primeira machadada que ele dá. E na primeira coisa que ele escreve, ele faz uma série de pedidos aos sacerdotes. Ele pede-lhes, por exemplo, união com o seu chefe, para que se evitem divisões e se possa conservar o depósito da fé e dos costumes. Pede-lhes bom exemplo, do qual depende muito o sucesso do ministério e das funções pastorais. Pede-lhes vitalidade, pois que o ocioso é membro inútil e odiosíssimo, não menos à Igreja que ao Estado. Portanto, subsídio de emprego com ele não funciona.
Depois, altruísmo e desprendimento, já que o sacerdote existe para servir, sem se poder deixar acorrentar pelo vil interesse nas coisas terrenas e caducas. Depois pede piedade para que os fiéis, não sei se alguém consegue ter um cartão de cidadão com estas características todas, mas ele nunca fazia a coisa por menos. E há uma coisa que ele prometia: desenganem-se, estou a ler textualmente a frase dele, desenganem-se os maus párvulos, que lhes hei de fazer guerra de fogo. Não era para brincar, não foi? Hei de lhes fazer guerra de fogo e de sangue, enquanto me durar a vida. Portanto, quem não cumprir com os seus deveres, portanto, para além de ser exigente com os religiosos, também era com o clero secular. Para obter um clero secular capaz, preocupou-se o Dom Frei Caetano Brandão, é uma das suas grandes obras, em criar um seminário na Diocese de Belém do Pará. Qualquer bom pastor e que quer formar bons pastores tem esta preocupação de um seminário, casa de formação dos futuros sacerdotes. Esta foi também uma grande preocupação no Brasil, em Belém do Pará, para o Dom Frei Caetano Brandão. Mas vocês estiveram-se a rir até agora porque eu não falei dos fiéis, não é? Isto é muito bonito quando a gente fala dos padres. Os padres toda a gente à casqueira, mas é preciso perceber que os padres só existem porque existem os fiéis. E se os padres têm que se portar direito, os fiéis também. Pois é. Ó, senhor Abade. Ó, senhor Abade. E então, por lado, vai também alertando os fiéis dos seus deveres. Tem aqui cadeiras à frente. Estão reservadas para os mais bonitos, já percebi que são para vocês. Então, por lado, alerta os fiéis dos deveres que têm para com Deus. E a cada um diz, agora é para vocês, até aqui foi para o meu sindicato, agora é para o vosso. Aos fiéis diz: pesa bem ao homem toda. Este homem é para ambos os seixos, não é? Todas as tuas ações e palavras, trabalha para agradar a Deus e obedecer em todo o lugar onde te achares. Tu podes variar à vontade de outros empregos, porém o de amar a Deus deve ser cuidado perpétuo de toda a tua vida. Do amor para com Deus, a concretizar nas ações, deves passar para o amor ao próximo. Relembra a estreita obrigação que tens de não causar o mais leve dano a alguém. E o que é mais, de fazeres por cada um o bem que couber na tua possibilidade, especificando-se isso no socorro aos miseráveis, aos indigentes, aos fracos, aos oprimidos e aos tristes. Bom, se não sabiam do programa do próximo governo, cá está, tem aqui o elenco, porque ele pede também a todos os fiéis, porque isto não tem só receitas médicas para os sacerdotes, também há receituário que diz respeito aos leigos. Depois diz que aqueles que alguns não andam a cumprir muito bem com os seus deveres, porque ele fala que há uma reduzida afluência aos templos. Imagine-se a preguiça de alguns ao domingo de manhã. Há incontinência, não se especifica o que é, mas isto não tem a ver com as fraldas. Isto não tem a ver com as fraldas e com as borrachas que já não bebem. Avareza, fraudes, injustiças nos contratos, luxo, soberba e maldicência. Também não quer isto nos leigos do Sr. Dom Frei Caetano Brandão. Ok? Bom, continuo. Tem aqui uma coisa deliciosa que me faz lembrar alguns dos nossos fiéis. Ele escreveu uma pastoral para os leigos em que dizia: ninguém deve encostar-se aos santos altares. Não é ver que eles encostaram lá aos santos altares. Nem à mesa da Sagrada Eucaristia, fora do ato da comunhão. Como também pôr o chapéu sobre os altares. Depois havia alguns que têm aqui coisas que não são muito para o fim de jantar. Que era ter escarrar para o chão, aquelas coisas. Vou passar. Bom, tenho que ser breve, tenho aqui 4 quadros. E esses sim são as delícias da exposição que está lá em cima, porque são as 4 grandes visitas pastorais que este nosso amigo conseguiu fazer. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. Estes traços estão aqui a preto, transfiram cada pequenino centímetro que está aqui por quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros e conseguem perceber o que são as visitas pastorais
feitas pelo Dom Frei Caetano Brandão. São 4, tenho aqui os mapas estabelecidos, não vos vou ler os sítios todos. Não, a maior parte deles foi por rios difíceis. Uma das coisas que ele fez foi pedir, quem o mandou para lá e quem o subsidiou foi a coroa portuguesa, foi a Dona Maria I quem o nomeou para Bispo do Pará. E era a coroa, tudo o que se fazia no Brasil era às expensas da coroa portuguesa. Também não admira, a coroa portuguesa também mamava o pau preto, o ouro, não sei o quê. Não fiquem aflitos com a pobreza da nossa coroa, por causa, aliás, se muito solar existe por este país e muita talha dourada existe por este país fora e muito pau preto, sabem de onde é que ele vem. Portanto, não fiquem com pena da carteira da Dona Maria I. Mas o que se construía nestas terras era fruto da doação da coroa portuguesa. Vinham de lá coisas, iam coisas daqui. Também é daqui o ferro e os tijolos para construir lá. E, portanto, muito do que lá se fez. O Dom Frei Caetano Brandão, uma das preocupações dele foi pedir que se aumentasse o pré dos indígenas, porque eram eles que puxavam aos remos para levar o arcebispo. E ele fala explicitamente nas visitas pastorais. Queria que melhorassem a prebenda dos indígenas para que eles fizessem esse serviço. E ele percorreu a diocese toda do Belém do Pará. Que este amigo foi de avião, era Finório. Era a puxar ao remo. Também deve ter feito algumas partes de barco, que ainda agora só assim é que se faz. Ainda agora só assim é que se fazem de barco algumas zonas. Terríveis perigos imensos, desde crocodilos, jacarés e não sei o que, até as correntes, não sei o quê. Piranhas e etc. Cuidado, não estamos a falar de brincadeira nenhuma. Nunca se poupou esforços, nunca temeu a própria vida, lá com a ajuda dos nativos que conheciam os rios e os leitos e não sei o quê, e desde as piranhas aos jacarés, ele não temeu a nada e fez-se à estrada. E temos 4, tenho aqui os mapas, não vos vou amassar com isto, mas o Brasil tem cores muito vivas e muito lindas, isto serve de aperitivo para a exposição que nós vamos ver lá em cima, e que tem a ver com esta meritória obra do Frei Caetano Brandão, que foi a visita pastoral a toda a diocese. Qual era a grande convicção dele? Se eu não conhecer a diocese, também não sei o que é que as minhas ovelhas precisam. Portanto, ele queria conhecer muito bem as ovelhas, queria fazer o que se chama em clínica o diagnóstico muito bem feito, para depois saber qual era a terapia. E por isso é que ele depois dá aqui estas terapias aos fiéis. Só que eu dá-me a impressão que isto também se aplica como receituário a alguns fiéis aqui do continente, e não apenas. Atualmente. Uma outra obra que ele deixou, e que vocês vão encontrar logo no brasão, aqui em cima, ao subir as escadas, foi o Hospital da Caridade, que ainda hoje lá está. E na praça em frente, que ele ainda lá está a escultura do Dom Frei Caetano Brandão, perpetuada até aos dias de hoje. E então ele lá vai, roubo-me quanto posso, dizia ele, para construir esta grande obra do hospital, que ele chamou o Hospital da Caridade, roubo-me quanto posso para acudir à pobreza. E como não tenho trastes de prata mais do que o relógio, nem sedas, nem outro gasto fora do precisíssimo da minha pequena família, da entourage que ele tinha, da criadagem, chega-me o que tenho para consolar a muitos miseráveis. Visito os pobres enfermos e os socorro com a esmola espiritual e temporal. Vai dando conta para cá o Ministro do Estado da obra, como ela vai crescendo. Depois de 5 meses de ele ter chegado lá a Belém do Pará, diz ao Ministro do Estado, escreve dizendo: vou participar a Vossa Excelência um novo arbítrio, desentranhado do fundo da religião e da humanidade, em cuja execução há dias trabalho. Olhei para esta cidade, vi o dilúvio de misérias e pobreza em que flutuava uma grande parte dos seus habitadores, morrendo muitos deles de desamparo, por não haver um asilo público da necessidade. Então enterneci-me, enfim, fechando os olhos às despesas imensas de um estabelecimento desta natureza, e com a quantia de 100 mil reis, resolvi-me eu mesmo a pedir esmola pelos moradores da cidade. Tenho junto alguns 6 mil cruzados e já comprado por 750 mil reis, um sítio mais próprio para o hospital, por ficar sobre o rio e com algum princípio de edifício. Então lá foi construído e este ficou conhecido como o Hospital da Caridade. Ele pediu o envolvimento de todos os paraenses, de todos os
os habitantes do Pará, lá foi fazendo as suas coletas e tal, o edifício lá foi crescendo, estamos em 1784 e o edifício vai caminhando para o seu término, para a sua perfeição, e então ele resolveu instituir a Confraria da Caridade, associando os nativos àquela obra, para que depois, para além disso, a obra pudesse continuar. E ainda hoje essa obra está lá a perpetuar este nome do Dom Frei Caetano Brandão, que depois haveria até alguns apoios do Estado, e ainda hoje ele está lá, muito vivo na memória dos paraenses, e naturalmente, sendo um homem de cá e arcebispo de Braga, também nos orgulha que ele tenha feito isto pelo lado de lá, cuidando das pessoas, os religiosos, os clérigos e os leigos, cuidando da sociedade nas suas mazelas maiores, e institucionalizando e perpetuando essa caridade no Hospital da Caridade. Este Dom Frei Caetano Brandão é lá muito recordado, e nós também estamos aqui a recordar, e daqui a bocadinho iremos visitá-lo ao Brasil, através da exposição que está lá em cima. Chegou a Braga em 1790, era a altura do passado, e vou dizer Carlos Pascoal. Chegou a Braga em 1790. Vai ser um problema tremendo, depois podemos conversar um bocadinho. Quando ele chega a Braga, está mesmo no fim a jurisdição temporal dos arcebispos de Braga, que eram os senhores da cidade. É uma das questões que se vai discutir. Isto é de manter ou não o arcebispo como dono temporal da cidade, e não apenas com o seu poder espiritual. E quando ele chega a Braga, este clima que Braga respira, tipo corte de Dom João V, é para manter ou não? Ele é um franciscano. Ele é pobre, amigo dos pobres. Porque Miguel Louro está a comemorar este ano 3 datas muito especiais, e para além de comemorar 3 datas muito especiais, estamos a oferecer exposições por todo o lado, cerca de 30 exposições, e vamos presentear também com um livro que sairá na próxima quarta-feira. Uma dessas exposições, esta que está aqui no museu, penso que, se Miguel me perdoar, penso que nasceu de outrora termos uma conversa, os dois, e eu lhe ter dito que um dos meus sonhos, isto já há vários anos, mas para mim o sonho há muito mais tempo, já há mais de 20 anos que ando com a intenção de escrever um romance sobre Frei Caetano Brandão. E eu contei-lhe a história, até porque o primeiro capítulo está escrito. E eu contei-lhe a história e ele já queria ir no dia seguinte para o Brasil. Miguel Louro é assim. Mas eu, cheio de medo, com os meus medos, ia dando prioridade a outros projetos, e aquele ia ficando sempre na gaveta. E até hoje ficou na gaveta. Porque a minha intenção era ir para o Brasil, estar lá, permanecer lá durante um ano e escrever lá o resto que falta para o livro. No entanto, ele não esperou por mim, arranjou outro amigo, Zé Carlos Pereira, e lá foram os dois para o Brasil, tiraram aquelas fotografias que iremos poder observar daqui a pouco. Claro que eu estou aqui também por outra razão, porque eu estudei, sou um apaixonado por Frei Caetano Brandão. Eu digo mesmo que sou um admirador de Frei Caetano Brandão. Já os estudei há muitos anos, entretanto passei por outros temas, mas ficou sempre na minha, dentro de mim, aquela paixão por este que eu costumo chamar pelo pai dos pobres. Portanto, para mim por um lado é difícil falar de Frei Caetano Brandão, é fácil falar de Frei Caetano Brandão, porque li tudo o que ele escreveu sobre o que ele escreveu, mas por outro lado também é difícil porque fazer sínteses em 5, 10 minutos é mesmo muito difícil, e falar do que ele fez em Braga ainda mais difícil se torna. É evidente que ele teve o Brasil como laboratório. Ele não se importou muito de ir para o Brasil. Não fez questão, quando foi nomeado por Dona Maria para ir para o Brasil, não fez grande questão de ir para o Brasil. E lá fez uma obra
que já foi citada pelo Sacónigo, uma obra grandiosa que ainda hoje existe, quer o seminário, quer o hospital, mas essa obra serviu de laboratório para repetir em Braga o mesmo que fez no Brasil. Ele repetiu e começou como o resultado foi positivo, a obra dele no Brasil foi positiva, com mais facilidade ele devia implementar essa obra aqui em Braga. Permitam-me, antes de falar um bocadinho do pensamento do Frei Caetano Brandão, referir que ele é criticado por muita gente, mas simultaneamente admirado ao extremo por outro número de pessoas. E eu queria apenas citar 3 pessoas que são insuspeitas e que têm uma admiração muito especial por Frei Caetano Brandão. Começaria por Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, no século XVIII, dizia simplesmente isto: é a mais formosa alma que o século XVIII deitou em Portugal. O Eça de Queiroz dizer isto de Frei Caetano Brandão. Um ateu. O primeiro-ministro da Educação de Portugal, do século XIX, o Dr. António de Sousa Macedo, o primeiro-ministro, porque até o século XIX o que mandava na educação eram os ministros das obras públicas, porque eram eles que faziam as escolas. E como faziam as escolas, também administravam as escolas. Portanto, o primeiro-ministro da Educação, já nos 1870 e tal, o Dr. António de Sousa Macedo, dizia simplesmente isto também de Frei Caetano Brandão: é o maior vulto do amor. E, finalmente, o José Liberato Freire de Carvalho, um grande liberal, que por volta de 1920 escreve uma peripécia que aconteceu com ele quando ele se encontrava no convento de Refórgios em Ponte Lima. Dizia ele: eu estava sentado à mesa e entretanto chega um fradezinho de sandálias, sem meias, em pleno inverno, e sentou-se à mesa connosco, praticamente não foi reconhecido por ninguém, e depois ele acrescenta, diz ele assim: para mim tornou-se o homem mais respeitável que eu conheci em toda a minha vida. Portanto, apesar disto, ele também tem os seus detratores, e não são poucos, mas desses dispensar-me de falar agora. Eu considero o Frei Caetano Brandão, naquele tempo não se usava esta linguagem, mas eu considero um cidadão com dupla cidadania, brasileira e portuguesa. Eu até diria que ele é mais um brasileiro português de Braga, porque ele, não sendo de Braga, o Paulo já disse onde é que ele nasceu, em Loureiro, ainda existe a casa dele, onde ele nasceu, em bom estado. Não sendo de Braga, ele passou grande parte da sua vida, os últimos 15 anos da sua vida, que não foram muitos, foram só apenas 65 anos, outros tantos, mais alguns no Brasil, mais alguns a estudar, e foi assim a vida dele. Pois ele não se importou de ir para o Brasil, mas quando foi nomeado pela Rainha Dona Maria agora II, quando foi nomeado para Braga, ele já ficou alterado. Ele aí, os medos subiram-lhe à cabeça e reagiu, de certo modo, ficou mesmo com medo. Eu poderia dizer mesmo que ele ficou com medo de vir para Braga. E as razões eram estas. Uma já foi apontada. Ele tinha receio de vir substituir 2 arcebispos príncipes, o Dom José de Bragança e Dom Gaspar de Bragança. E, sobretudo, habituar-se aos usos e costumes da época aqui em Braga. Ele não estava habituado aos festejos, às ornamentações que eram habituais aos cortejos de Dom José e Dom Gaspar, em direção à Sé. Eles viviam no Paço Arquiepiscopal, mas quando se dirigiam para as cerimónias, eram verdadeiros cortejos que se faziam. Ele não estava habituado a isso, ele estava habituado à simplicidade.
Esta também era outra das razões. Também, mesmo ele ainda não tinha chegado a Braga, já os cônegos de Braga lhe escreviam, ele ainda não tinha tomado posse, já os cônegos de Braga lhe escreviam a dizer assim: olha que a Rainha Dona Maria Tal, no dia 22 de julho de 1790, escreveu uma lei que se chama a tal Lei das Donatarias, Lei dos Senhorios, que acaba com os senhorios, e você vai perder o título de Senhor de Braga. E ele só vai chegar em setembro. Esta lei é de julho de 1790. Ele só chega a Braga, só toma posse em setembro de 1790. Ele não se preocupa com isso. Eu também não sou o senhor das coisas. Eu sou pastor. Eu não sou o senhor. Faz-me lembrar o Dom Abade de Tibais, que lutou contra, porque ele era o senhor de Tibais, era o senhor do Couto, dos Coutos, todos queriam, os senhores dos Coutos, os senhores das honras, etc., todos queriam manter o seu poder. Ele sofreu muito com isso e era muito habitual, muito normal, propagarem pela cidade poemas jocosos contra ele. Há imensos poemas jocosos contra o arcebispo Dom Frei Caetano Brandão, e uma destas razões está aqui nesta base. Também tinha receio de vir para Braga porque dizia ele que era uma diocese imensa, complicadíssima, com uma máquina muito complicada. Dizia ele, é Braga, é sempre Braga passadíssima. Páginas tantas, ele desabafa com um amigo, Caetano do Amaral, que mais tarde vai escrever as memórias dele, e diz ao Caetano do Amaral: ó meu amigo, eu não sei se uma pessoa que deita se um escravo que deita uma Braga deve merecer parabéns ou deve merecer os sentimentos. Bem, sobre Braga, assustava sobretudo também, e só muito de passagem, também por causa dos hábitos do clero. O clero tinha muito maus hábitos naquela época. De manhã, dizia ele, que de manhã os padres passavam o tempo nos altares, de tarde iam para os bailes e à noite iam para as soares. Portanto, ele não gostava destes usos e costumes que se praticavam na cidade de Braga. Para mudar tudo isto, para mudar a sociedade, ele só encontrava um remédio. Para ele, o único remédio de curar os males da sociedade, de fazer progredir a sociedade, era a educação. É por isso que eu digo que ele era um revolucionário em termos pedagógicos, não em termos teológicos. Isso aí era um grande conservador. Mas em termos pedagógicos, ele era altamente revolucionário. Já não diria também em termos filosóficos. Ele, aliás, faz uma pastoral contra o filosofismo, que naquela época, estamos um ano da Revolução Francesa, não é? Portanto, aquelas ideias que vinham da França e a jorros, ele não as aceitava à primeira, mas em termos pedagógicos aceitava todas essas ideias que vinham de França. E sobretudo aqueles que em Portugal defendiam essas ideias, nomeadamente Luís António Vernet. Ele apoia-se em termos educativos na teoria de Luís António Vernet. Ele defende que a educação que se deve dar a um menino deve ser idêntica à que se deve dar a uma menina, já naquela época, quando não havia nenhuma escola aqui na região, não havia um sistema educativo, não havia nada. Ele, a custas, a expensas suas, ele criou 40 escolas de primeiras letras, para meninos e para meninas, e era ele que pagava as professores. E porque ele entendia que, como Luís Vernet diz, não se deve fazer diferenciação de sexo. E em português, porque naquela época ainda havia o costume de ensinar em latim. Portanto, o Luís Vernet é dos primeiros a dizer que ensinemos na nossa língua. Bem, mas em termos pedagógicos,
tudo é uma novidade. Ele defendia o ensino das primeiras letras, mas logo a seguir dizia ele, se o menino mostrar aptidão para uma atividade, aptidão para um ofício, então criamos ofícios de sapataria, carpintaria, música, enfermaria, enfermagem, e ele criou esses cursos profissionais. Ele tinha em atenção também a vocação dos meninos, aquilo que eles queriam seguir no futuro, as vias profissionais. Se o menino quisesse mostrar-se vocação para o seminário, então vamos encaminhá-lo para o seminário. Se ele mostrar vocação para ir para a Universidade de Coimbra, vamos mandar os meninos para a Universidade de Coimbra. E do Colégio São Caetano, sei tantos meninos para a Universidade de Coimbra. Tantos meninos. Se os meninos mostrassem inclinação para uma aptidão profissional, tipo carpintaria, vamos ensinar-lhe esse ofício. Se ele mostrasse inclinação para o casamento, quisesse casar, etc., então, como ele tinha criado 2 colégios, um para meninos, o Colégio São Caetano, e um para meninas, que era o Colégio do Menino Deus da Tamanca, na Rua de São Domingos, ele tinha criado um para meninas, embora separados, mas colégios de primeiras letras. Ele fomentava encontros entre os meninos do Colégio São Caetano e as meninas do Conservatório da Tamanca, para ver se daí resultassem bons casamentos. Porque eram meninos que estavam formados, eram meninos que já tinham os rudimentos de ler, escrever e contar, e se daí saísse uma relação sólida, ele promovia os casamentos. Inclusivamente, ele nunca diz isto, mas digo eu entre aspas, foi o primeiro a criar um subsídio de casamento. Ele dava um subsídio que naquela época era bastante dinheiro para os primeiros tempos. Portanto, dava para que o menino que saísse do Colégio São Caetano e a menina que saísse do Menino Deus da Tamanca se aguentassem durante alguns tempos com aquele subsídio. E por vezes reforçava o subsídio. Ele tem coisas interessantes. Ele promoveu, por exemplo, o ensino de farmácia, o ensino de cirurgia no Hospital de São Marcos. Ele atribuía mensalmente um grande subsídio ao Hospital de São Marcos, mensalmente. E dava objetos, os primeiros esqueletos que apareceram no Hospital de São Marcos foram mandados fazer por ele e entregues lá. Ele criou uma escola de cirurgia, onde no primeiro ano ele chegou a ter logo 10 alunos e deu as primeiras cartas de cirurgia a esses meninos que frequentaram o Hospital de São Marcos. Sempre também ele procurava estimular quem estudava. E então promovia academias, já no Brasil, também isto foi laboratório, já no Brasil promovia essas academias. Aqui em Braga promovia academias para os meninos exibirem as suas aptidões. Pudessem, no fim de um período, no fim de um ano letivo, exibirem as suas. E, no caso dos ofícios, ele, de certo modo, foi precursor das feiras que agora se realizam, agropecuárias. Costuma-se dizer que foi Frei Caetano Brandão, precursor de tudo isso, das feiras agrícolas, pecuárias, industriais, etc. Porquê? Porque ele criou, em 1793, 2 anos logo a seguir a chegar a Braga, a primeira feira agropecuária aqui em Braga, no centro da cidade, onde os lavradores vinham mostrar os melhores produtos que tinham, os carpinteiros mostravam as melhores peças que tinham. Eram grandes feiras para exibir, para mostrar o que de melhor se fazia na região. No primeiro ano, isto foi muito criticado pelas cúpulas, pela oligarquia da cidade, mas nos anos seguintes começou a ter muito mais adesão. No primeiro ano foi objeto de boicote, esta primeira feira. Bem, a minha grande admiração por Frei Caetano Brandão tem a ver com este aspecto da educação, mas também tem a ver com o aspecto da solidariedade. Ele dizia que o Minho é muito populoso,
comparado com hoje, não serve. Mas naquela época, de facto, o Minho, a nível nacional, era populoso, comparado com o resto do país. Era populoso, mas dizia ele, mas está cheio de farrapos e de misérias. É preciso fazer e intervir nesta área. Mas a forma de ele intervir é que é inovador. Ele, aos domingos, ele recebia, quase todos os domingos, cerca de 400 crianças. O que é que fazia essas crianças? Primeiro, lavava-as no paço daquele episcopal. Lavava-as. Depois, vestia-as. A seguir, dava-lhes de comer. E só no fim é que havia catequese, ao domingo de tarde. Só no fim de tarde é que havia catequese. E muitas das roupas dos meninos deixavam roupas, levavam as roupas sujas, levavam roupas novas. Muitas das roupas dos meninos foram confeccionadas com os reposteiros do Palácio dos Arcebispos. Ele despiu todo o Palácio dos Arcebispos para fazer roupas para os meninos. Vendeu tudo que lá existia dentro, praticamente todo o património do Palácio dos Arcebispos, as pinturas flamíngeas, o mobiliário. Só deixou uma sala intacta, a sala do céu, mas onde estava Nossa Senhora. Mas, de resto, vendeu tudo. Hoje isto é um crime de património. Hoje é um crime de património. E há muita gente que não lhe perdoa por causa disto. Mas ele pôs a questão de se os meios atingem os fins. Ou seja, para ele, naquela época, naquelas circunstâncias, os meios justificam os fins. Hoje, com certeza que era um crime. Mas naquela época, eu estou convencido que naquela época vender todo aquele património justificava perfeitamente os fins. Para salvar uma criança, justificava perfeitamente. Bem, como disse, ele, em termos pedagógicos, em termos sociais, é muito revolucionário. Em termos teológicos, um pouco conservador. E isso vê-se nas pastorais, que algumas já foram lidas pelo Sr. Conrad. Não leu uma que era muito pastoral, há muito de filosofia do que eu já falei, mas há uma pastoral muito interessante dele, que se chama a Pastoral contra a vestimenta dos padres. Contra a vestimenta dos padres. Ele dizia que os padres, naquela época, sobretudo de tarde, não usavam a batina. Então gostavam de usar as calças muito justinhas ao corpo. Dizia, porque os padres até usam as calças tão justas para mostrarem a virilidade. Isto mostra um pouco o ambiente que se vivia, que os padres viviam naquela época. Mas a outra pastoral que ele insiste muito é uma pastoral sobre a formação do clero. De facto, há aqui uma pessoa que é mais especialista nisto, aqui o Dr. Franklin, mas o Dr. as visitações, ele antes de visitar, enquanto no Brasil fez 4, aqui fez 13 visitas, que eram também visitas mais pequenas, etc. E, sobretudo, o panorama que ele encontrou do clero, sobretudo no interior e da vida real, o panorama era desolador, que é em termos de formação, pelo menos os visitadores, aqueles que lhes mandavam o primeiro retrato, e há retratos sobre isso, o primeiro retrato era desanimador mesmo, quer em número de filhos que cada padre tinha, quer em relação quer sobretudo em relação à formação que eles mostravam, porque eram-lhes feitas algumas perguntas e a maior parte deles não sabiam responder às questões. Bem, eu estaria aqui muito tempo, mas pelo menos ficámos a conhecer um pouco mais a figura de Frei Caetano Brandão. Eu tentei ser o mais simples possível e
Se houve alguma coisa que deixava de dizer, perdoe-me. Só queria. Mas Nunca fazia antes. Nunca fazia antes. Eu só queria perguntar. Não penso nada dele tenho feito. Nenhuma. Eu acho que foi ele também. Eu também sou muito. Já tenho lido muitas coisas. Eu acho que foi ele que revolucionou aqui em Braga, porque era uma cidade muito de mulheres que diziam que eram videntes, que eram bruxas, tinham a mania de adivinhar, que eram, usavam macumba, queriam usar macumbas para prender mulheres, e as mulheres ao marido e tudo. E eu acho que foi ele o perseguidor, acho que está escrito que foi ele que realmente acabou com essas crendices, essas superstições, porque realmente ainda hoje, nos tempos que correm, há muita gente que quer acreditar nessas coisas e muitas vezes, como disse o senhor, e muito bem, é pedagogicamente. Nossa, Meirinha, agora é só a bruxa da É Póvoa isso. Lanhoso. Hã? Agora é só a bruxa da Póvoa Lanhoso. Agora só é que A bruxa da Póvoa Lanhoso. Queria agradecer naturalmente o contributo do Dr. Zé Carlos Peixoto. Íamos agora passar para a segunda parte, antes que vocês comecem a ressonar. E a segunda parte agora é Brasil, piso de cima, imagens e umas curiosidades. Tua sombra. Então dão todos um passinho para ali, vai lá. Eu acho que tenho muita luz. E ainda o meu laço aqui cheio de luz. Bem, muito boa noite a todos. Bem-vindos à exposição de fotografia Projeto 304060 de Miguel Louro, curadoria de Adriana Henriques. Vivências de Dom Frei Caetano Brandão em Manaus, Belém. O presente projeto 304060 procura traçar não só aquilo que constitui o percurso artístico até ao presente de Miguel Louro, mas também de alguma forma a comemoração dos 30 anos de clínica, os 40 de fotografia e 60 de idade. Dividido em 3 partes distintas, nas quais se procura dar a conhecer episódios, protagonistas e a organização da própria estrutura visual, o projeto assume-se como um contributo para a história ainda por escrever. Esta viagem das imagens adquiridas pelo Miguel Louro às ideias desenhadas para o futuro tem também vários tempos de leitura. Pode optar-se não só por deixar os olhos percorrer as exposições no exercício de memória para quem viveu esta aventura ou de descoberta para os restantes observadores. Muito obrigada a todos. E como é um exercício de memória e do século XVIII para o cotidiano, para a arte contemporânea, vamos abraçar, vamos viajar até ao Brasil, Manaus, Belém, pequenos momentos e grandes percursos de Dom Frei Caetano Brandão. Estas imagens que percorremos, que os nossos olhos alcançam, para além de serem percursos e espaços, também objetos, figuras, paisagens, de certa forma estará presente sempre o artista Miguel Louro. Os olhos de Miguel Louro veem mais que um simples observador. E antes de passar à visita guiada da exposição, gostaria de passar a palavra ao artista, ao Dr. Miguel Louro, e agradecer mais uma vez ao Sr. Cónego, diretor José Paulo de Abel. Muito obrigada por nos ter acolhido e aceitar o projeto e receber o projeto da forma como recebeu e como nos cumprimentou. Agradecer também ao professor José Carlos Peixoto por tudo aquilo que acompanha e que nos segue. Muito nosso obrigado. E também agradecer a todo o público, à doutora Lisete e à professora Maria José. Acho que é isso. Acho que são estas palavras. Já nem então, vou para cá, já está pago. E também agradecer ao nosso artista residente, ao nosso fotógrafo que nos acompanha, que acompanha o projeto do Dr. Miguel Louro, Mário Brandão,
que eu acho que deve ter alguma ligação ao nosso Frei. Ele tem cara fraco, tem cara Até porque Mário Brandão é da cidade de Braga e Dom Frei Caetano Brandão também da cidade de Braga. Deve ter alguma ligação. Mas é daqueles frades atrevidos daquele tempo Sim. que entravam nas pastorais do arcebispo da parte da tarde. Exatamente. Antes de passarmos então à visita guiada da exposição, gostaria de passar a palavra ao Dr. Miguel Louro. Muito obrigada a todos. Esta exposição é interessante porque tem dois episódios. Tem o primeiro episódio do José Carlos Peixoto, que quando ele me mostrou o que era o Frei Caetano Brandão, eu fiquei apaixonado pelo senhor e pelas viagens que ele tinha feito. Eles chamam-me viajante, eu sou um bocado viajante. Eu não gosto de estar no mesmo sítio, muitas vezes eu procuro outro sítio, porque é a máquina que me leva à colha e à colheita de imagens, que são sempre diferentes em todos os sítios, porque todos os sítios têm luzes diferentes. E eu vivo a luz na fotografia, para mim a fotografia é a luz. E o apanhar a luz é o que me leva a percorrer vários sítios, porque cada sítio tem luzes especiais diferentes, conforme o dia, conforme a noite, conforme o sítio em que se está. Portanto, o primeiro desafio do José Carlos foi quando falou deles, que é Brasil, adoro o Brasil, gosto do Brasil, fala português, é um país ótimo, eu aconselho a todos, se deve ir, acho que metade de nós estamos lá, nós sentimos muito isso, portanto é muito importante. E depois, o desafio do José Carlos é muito ocupado, eu sou pouco, ele é muito ocupado, sempre a fazer coisas, começou ao Brasil o dia que não queria vir comigo lá na volta ao Brasil. Bem, lá do Carrasal do José Carlos, não é? À última da hora, com tudo marcado, prescindiu disso, mas pronto, já está começado, portanto aí eu vou desculpar. Mas já sabe que isto é um desafio, isto é um pequeno exemplo do que podemos fazer, não só pelo Serviço de Braga, mas pela cultura. Acho que é muito importante o Braga estar muito ligado à cultura, e isto é um exemplo que eu quero, que eu acho, e isto é a minha vontade, é que esta pequena exposição, que é uma amostra pequena, do que eu já tenho, quero vir a ter, deve ser o princípio de um livro que o Sr. José Carlos Peixoto e o Sr. João Paulo Abreu iremos fazer para exatamente homenagear quem foi o grande arcebispo, o Frei Caetano Brandão. Para si era este o desafio que eu queria dar, é ser imensamente uma pequena conversa de café sobre que era um estudioso sobre o Frei Caetano Brandão. E, portanto, quando o senhor me deu uma hipótese, eu expor na sua casa, não, tem que ser no seu Brazuca. E então aí tive conhecimento que tinha essa informação, quis rapidamente passar a discussão de uma coisa que eu faço pela primeira vez, que é uma impressão a cor sobre o papel em fotografia. Eu sempre fui o homem do preto e branco, sempre fiz fotografias a preto e branco, adoro fotografias a preto e branco, cheguei ao topo do preto e branco no mundo, que são as platinotipias que eu estou a aconselhar a ver, porque pouca gente tem a oportunidade de ver, pode ver aqui em Braga, que é o Sente-se e o Sente-se que está no Museu de Sousa, que são a expressão maior no mundo de impressão no fotografia preto e branco. A platinotipia é uma impressão de algodão puro, que vem do sarcófago exigido com 3.000 anos, portanto é indegradável, pelo menos em 3.000 anos foi, com a platina que não tem imagens que nós temos. Portanto, as fotografias que ali estão serão para mim, para os meus filhos, para os meus netos, se estiver por toda a vida que não se degrada, pelo menos em 200 anos. Foram feitas as primeiras e continuam iguais. Pronto, isto é para vos convidar a saberem, terem conhecimento e verem outras coisas diferentes. Isto, na verdade, é um desafio do Brasil, é um desafio próprio da cor de forte que o Brasil tem. O desafio do Sr. Carlos José Paulo, não, voltar uma prendazinha atrás. Não é? Então, pôr aqui, na realidade, o que eu achei, mesmo só uma amostrazinha do que pode ser um bom livro, com muita cor, com muito conteúdo, com a experiência que tem da história destes senhores, acho que não há melhor que se possa pedir. Muito obrigado por estarem aqui. Alguma explicação eu dou com todo o gosto. Para além disso, claro que o Sr. Carlos José Paulo sempre está vazio, temos que pôr qualquer coisa. Tem uma pequena coleçãozinha de máquinas fotográficas, não é? Quem, como eu, começou do preto e branco, começou com uma Kodak, uma caixinha, por acaso esqueci-me de dizer lá aquelas caixas quadradas, foi muito feito, já ver cá está. E então, na verdade, eu peguei algumas máquinas que lá tinha, então tive o prazer de ver esta linda sala hoje,
repleta de máquinas fotográficas, que neste momento já estão todas demo-D. Isto é uma coleção, porque o digital agora ultrapassou isto tudo. Mas isto é mais uma razão para nós conservarmos peças que no futuro próximo podem ser peças de museu, como eu acho que este neste momento não tem um aspecto. Mas aspecto tem, por este não lá bem. Muito obrigado então por terem ouvido e com todo o gosto podemos dar uma passagem rápida pelas fotografias, só para mais ou menos identificar as coisas e os sítios que eles querem ter todos. Muito obrigado. Sim,